Olá, estamos começando o Você Saúde, novo programa da TV Câmara Caraguatatuba, onde a gente vai trazer assuntos relevantes aqui para você relacionados à saúde, esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia. Eu aproveito para convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para você receber as notificações de quando tivermos, todos os nossos conteúdos. Também curtir a nossa página no Instagram e a página da Câmara Municipal de Caraguatatuba, onde tem muita informação para você. Neste primeiro programa, o nosso assunto vai ser aleitamento materno. O Brasil é referência nesse assunto e dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que a amamentação previne mortes de crianças de até 5 anos de idade, reduz muito esses números. Então a gente vai conversar com a Ana Cláudia Oliveira, ela que é enfermeira pediátrica e técnica responsável pelo Banco de Leite Materno aqui da cidade de Caraguatatuba. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por atender o nosso convite, por aceitar participar conosco. Eu que agradeço, Stephanie. É sempre muito importante falar de um tema que traz tanto benefício para o binômio mãe-bebê e também divulgar os serviços que a Prefeitura tem feito através do Banco de Leite Humano. Ana, e com relação a essa importância, como eu disse, os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o aleitamento materno reduz o número de mortes de crianças de até 5 anos. Essa já é uma estratégia implantada no país, para justamente prevenir essas mortes. Por que o aleitamento materno é tão importante? Então, Stephanie, foi comprovado através dos benefícios do aleitamento materno a redução da mortalidade infantil. O Brasil ele se tornou uma referência em banco de leite humano, e a qual aqui em Caraguatatuba nós também estamos credenciados nessa rede, que é a rede da Fiocruz. É uma das medidas, é uma das ações de saúde pública que diminui realmente a mortalidade devido à presença de anticorpos no leite materno. É o melhor alimento. Eu sempre tenho o hábito de falar que nós geramos aqui, produzimos aqui, logo não existe outro leite melhor para os nossos filhos senão o nosso mesmo leite, aquilo que nós produzimos. Além desses benefícios, Ana, o leite materno, ele também promove essa conexão entre a mãe e o filho, Isso mesmo, Stephanie. Quando essa mãe, ela traz essa criança para amamentar, ela tá ali fazendo um aconchego com essa criança, faz uma troca de olhar, onde tem liberação de ocitocina, onde essa criança consegue se conectar melhor com essa mãe. Eu sempre tenho o hábito de falar, uma coisa é você carregar a criança, outra coisa é você conhecer. Você vai passar a conhecer a partir do momento que nasceu. Então agora, com a amamentação, você vai começar a fazer essa conexão, você vai passar para essa criança anticorpos materno, que vai prevenir a saúde dessa criança e também vai ajudar na prevenção de câncer de mama para essa mulher. Ana, e é normal as mães terem dificuldade, principalmente aquelas mães de primeira viagem, com essa questão da amamentação ali no primeiro momento? É comum a gente observar que existe as dificuldades da pega e da posição, mas não necessariamente precisam acontecer, Stephanie. O que a gente precisa se atentar? Existe uma posição correta para amamentar, que é como essa mãe está sentada e como está esse bebê em relação ao corpo dessa mãe. E também a pega, que é como que está a boquinha dessa criança em relação a esse seio. Se essa mãe, ela buscou informação sobre a pega e a posição correta para amamentar, ela vai ter mais chance de atingir o sucesso da amamentação, sem passar pelas dores, pelos traumas mamilares, que infelizmente ainda hoje a gente escuta falar que essas mulheres ainda estão passando por esse processo. Mas tudo é uma questão de informação, é buscar informação, assim essa mulher vai conseguir atingir o sucesso da amamentação. Através da pega ali é a forma mais correta, porque às vezes, meu filho não tá pegando de jeito nenhum, não consigo fazer, O que a gente pode dar de dicas assim para essa mãe, além da questão da informação? Tem uma coisa que ela possa treinar, digamos assim, para poder facilitar isso?
É importante participar de cursos de pais para orientação também. Aqui no Banco de Leite nós temos também essa orientação, como também contar com a equipe do Banco de Leite para avaliar essa PEG e essa posição. Então, durante o pré-natal, nós temos aí, a maioria tem a possibilidade de 9 meses para poder se preparar para este momento. Normalmente a gente acha que é muito comum, é só a criança nasceu, colocou ao seio e ela vai sair pegando. E não, é necessário a gente saber observar como que é a boquinha da criança em relação a esse seio, como que deve estar, se os lábios têm que estar para dentro, para fora, a bochechinha cheinha, qual que seria a melhor pega. Então, e a posição também. Dentro disso, essa mulher ela vai conseguir se identificar. E tudo é um processo. A criança não vai sair, não vai nascer já aprendendo a fazer a pega correta. A gente vai orientando essa pega aos poucos. A gente falou a respeito da questão da importância, né, da criação dessa conexão entre mãe e filho durante a amamentação, mas a amamentação, ela também é importante para a mulher, né? A mulher, normalmente, quando ela não consegue amamentar, ela se sente um pouco frustrada, ela se culpa um pouco, né, Ana? Sim, a gente observa que a mãe, que ela teve grandes dificuldades em amamentar, ela tem muita dificuldade de ela ter a convicção de que o instinto dela, o que ela pensa em relação àquele cuidado com aquela criança está no caminho certo. Qualquer palpite de terceiros pode influenciar no cuidado com essa criança. E nós sabemos que existe sim as dificuldades. A gente floreia muito a amamentação como se fosse algo muito fácil. E aí vem a decepção. É comum a gente escutar que a gestação foi tranquila, mas quando chegou na amamentação esbarrou com as dificuldades. Então é importante que essa mulher esteja com uma rede de apoio atualizada ao lado dela, para evitar os palpites, seu leite é fraco, olha a criança como chora, você não está sustentando, seu leite não está sustentando essa criança de forma adequada. Então, traz para essa mulher uma condição de ela conseguir realmente se pôr diante das dificuldades, das demais dificuldades da maternidade com convicção. Então, a amamentação é um processo dessa evolução da maternidade, importantíssimo para a saúde materna, né, na questão física, porque previne câncer de mama, câncer de ovários, tem vários benefícios para essa mulher, como também nas questões de posicionamento diante de todas as outras dificuldades que ela pode apresentar durante a maternidade inteira. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Nesse período de amamentação, além dessa questão da dificuldade de conseguir amamentar, existem outros problemas que elas trazem, relatam para vocês aqui durante os atendimentos? Bastante, Stephanie. Assim, é muito comum, às vezes, a gente se colocar numa condição com essa mãe e estar naquela conexão, a gente chorar junto com ela, porque não é só a amamentação fisicamente, né? Não é só um peito capaz de produzir leite, uma criança capaz de sugar. Tem vários enredos. Essa mãe foi amamentada? Ela recebeu leite? Como que está esse processo dela entre o casal? Porque a amamentação, ela também vai interferir neste momento. Ela acorda com a mama vazando leite, ela pode se achar desconfortável, ela não consegue ir até a padaria, ela tem que tomar alguns cuidados com essa mama. Então, assim, tem vários enredos desse processo da amamentação que a gente escuta muito, as questões familiares também e a visão desse companheiro também. Então, assim, é importante que esse casal ele esteja muito em sintonia para identificar que esse começo de vida dessa criança é um desafio para ambos. Eles vão ter que ter muita comunicação, assim, uma comunicação muito verdadeira ali, muito atenciosa para identificar esse processo e conseguir passar essa fase. Ana, agora uma questão também que as mães sempre falam. Ai, meu leite empedrou. Né? Tem alguma coisa que possa ser feito para evitar isso? Ou então, como que elas devem lidar com essa situação? Como elas podem lidar, né? Primeira coisa, fuja de água quente. Sempre tem uma vozinha, uma vizinha que vai falar, faça compressa quente. Sai fora dessa informação. Essa orientação está desatualizada e ela vai caminhar para uma mastite. Então, o que era para aliviar vai se tornar um trauma mamilar pior. Então, o que acontece durante o processo da fisiologia da amamentação? Nós temos o seio como fábrica, ele não é estoque.
Não fica leite guardado na mama, fica só 20%. Os outros 80% ele começa a produção quando eu tenho uma retirada. Se eu deixo o leite parado na mama, ele vai ficar formato gel, endurecido. E aí que vem essa fala do empedrar, porque ele fica bem endurecido, dá a impressão de pedras nessa mama. Essa mulher pode ter febre, pode começar a ter ductos bloqueados, a pele começa a ficar vermelha do lado de fora, quer dizer que dentro o leite já está parado e a criança não consegue retirar esse leite. Então, dentro desse processo de empedrar, que é o engurgitar para nós da área da saúde, o que nós vamos orientar? Fazer a ordenha mamária, fazer a extração desse leite. Não ficar tirando muito leite, mas tirar somente aquela quantidade que está fazendo uma pressão nessa mama e colocar a criança para mamar. Não faça grandes intervalos, porque ficar bom tempo sem amamentar pode empedrar. E aí é que entra também um pouco da importância do banco de leite, porque essa mãe, quando ela está produzindo bastante, ela pode fazer essa doação, pode trabalhar com isso. Toda mulher é uma potencial doadora, então está no período de pós-parto, ela pode pensar em doar. O que nós vamos doar? Aquilo que está em excesso. E os primeiros dias, a produção normalmente ela é muito maior que a procura. A criança está mais sonolenta, às vezes ela não pega adequadamente, não consegue esvaziar muito bem. Existe uma capacidade gástrica. Esse estômago da criança, ele cabe 20 ml de leite, a gente quer dar 30, quer dar 40. Então, nesse processo que essa mulher está produzindo mais, ela pode tirar esse excesso e doar para o banco de leite. Aqui nós vamos até essa casa para poder fazer essa coleta. Ela vai estar amamentando todas as crianças que estão na UTI neonatal e na maternidade que nasceram prematuros. As mães, que não conseguem dar o leite, no caso o banco de leite, ele é voltado especificamente para as crianças que estão no hospital. Isso, a prioridade são prematuros, recém-nascidos prematuros. É uma das formas que nós temos de auxiliar o desenvolvimento dessa criança para que logo ela receba alta e possa ir para essa casa. O que a gente tem que observar? A mãe, ela gerou essa criança e na hora de ela vir para casa, durante esse parto, ela não carrega consigo o seu bebê, lá fica no hospital. O estresse dessa mulher faz com que ela tenha uma diminuição da produção do leite dela e a descida do leite também não acontece de forma favorável. Então, por isso, nós contamos com o banco de leite para auxiliar na ausência do leite materno direto, da mãe para o próprio filho, nós vamos passar o leite humano pasteurizado, que é a garantia de que essa criança vai receber as imunoglobulinas, as proteções, o colostro também para aquela criança. A gente vai aproveitar, vai dar uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta falando a respeito da alimentação, da importância da alimentação na amamentação. A Ana vai trazer um pouquinho pra gente aí as informações, vamos falar mais detalhes, dar mais orientações para você que acabou de ter neném e aí tá com algumas dúvidas. Fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando sobre amamentação. Nós estamos conversando com a Ana Cláudia Oliveira, ela que é enfermeira pediátrica e também técnica responsável pelo Banco de Leite Humano aqui de Caraguatatuba. Ana, antes da gente sair para o intervalo, eu falei a respeito da alimentação na questão da amamentação, Qual que é a importância da mãe se alimentar bem para poder manter também esse bom leite para o bebê? Stephanie, a cada estudo nosso da rede de banco de leite em relação ao leite materno, a gente se surpreende. O leite materno, ele não depende da alimentação dessa mulher, ele é completo. Tem mais de 200 substâncias presentes dentro dele. Então essa mulher pode não estar se alimentando adequadamente, mas esse leite ele vai continuar tendo dentro da sua propriedade tudo que a criança necessita. Agora, o que é importante essa mulher observar? Ela precisa se alimentar bem para a saúde dela própria, não pensando em relação à criança. Agora a gente tem que tomar alguns cuidados com a alimentação artificial. Quando nós temos dentro da alimentação dessa mulher alimentos muito ricos em açúcar, e industrializados, ultraprocessados, nós vamos estar descuidando da saúde materna. Então é importante essa mulher se atentar durante o período que ela tem durante a gestação e pós-parto também.
tem sempre aquele assunto, né? Ai, você não pode comer tal coisa porque vai passar para o bebê. Isso de fato acontece. A alimentação dela pode influenciar também na questão da dor de barriga do bebê, alguma coisa relacionada a esse tipo? É uma pena a gente observar mais uma culpa para a mulher em relação ao que ela se alimenta. Esse é um dos pesos que a gente percebe na maternidade. A criança está com cólica porque essa mãe comeu amendoim. Ela está com cólica porque tomou refrigerante. Não depende dessa alimentação materna. O que a gente precisa se atentar é que alguns alimentos passam pelo leite materno para aquela criança. Então, o que a gente sugere? Que essa mulher evite os excessos de leite de vaca, porque essa criança pode apresentar alergia à proteína do leite de vaca. Também excessos de alho, porque ele pode mudar o cheiro e o sabor desse leite e essa criança começar a rejeitar um pouco esse peito, como também o excesso de cafeína. Então essa criança vai ficar mais agitada. Então a importância de tomar cuidado com tudo aquilo que é excesso, né? Em relação à cólica da criança, ela independe da alimentação dessa mãe. A cólica ela é uma maturação intestinal. Então o leite materno ele vai ajudar no desenvolvimento intestinal, no amadurecimento desse intestino, para essa criança a partir de 6 meses começar a receber outros alimentos. Então, para você que está em casa, é mãe, né, de recém-nascido, já fica essa dica. Ana, com relação ao desmame, né? Existe um período que é melhor começar, porque a gente sabe que até os 6 meses o aleitamento materno é o melhor, né, alimento, mas a partir de quando que a mãe já deve começar a pensar a trabalhar nesse desmame? Então, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde de 0 a 6 exclusivamente só leite materno, nada de água, nada de chá. A partir de 6 meses nós vamos fazer a introdução alimentar se a criança apresentar sinais de prontidão e vamos dar seguimento com esse aleitamento. A organização ela também nos orienta até 2 anos ou mais. Esse critério vai depender muito da saúde do binômio mãe e bebê. Cada mulher vai sentindo muito essa condição e vendo também como que está o desenvolvimento dessa criança. Então, quando for fazer o desmame, uma das coisas que a gente orienta muito é não fazer de forma brusca, porque nós vamos tirar dessa criança e deixar nessa criança um grande trauma. Se a gente um dia acordou e falou, vou desmamar e tirou dessa criança, ela vai sentir falta e essa mulher também. Então é necessário que cada mulher se identifique. Compartilho com vocês uma experiência minha do meu desmame, né? Do desmame do meu filho. Eu tinha preconizado que até 2 anos seria o suficiente. Seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, até 2 anos ou mais, eu travei em 2 anos. Quando chegou 2 anos, eu não estava preparada para desmamar. Então eu dei seguimento e fui desmamar um pouco mais à frente com 3 anos e 4 meses. Então tudo depende de como que está a saúde. O meu filho já estava preparado, eu não estava. Eu estava vinculada ainda a essa amamentação. Então, se a criança está recebendo os alimentos de forma adequada, ela está conseguindo fazer as refeições principais e essa mulher também está desenvolvendo bem, pode dar seguimento com essa amamentação. Não tem uma idade para desmamar, vai depender da saúde dos dois. E sempre é importante lembrar, né? Porque a mãe, muitas vezes, como a gente já falou, ela é sempre culpabilizada pelas coisas, né? Então, às vezes, tá com um bebê um pouquinho maior ali, dando de mamar na frente das pessoas e as pessoas enfrentando, julgando, né, aquela situação. Isso vai acontecer e a mãe tem que fazer o que ela achar melhor para ela e para o bebê, né? Isso mesmo, a gente escuta muito, nossa, que criança grande no peito, que coisa feia. O que é feio? Eu preveni câncer de mama em mim? Quanto mais eu amamentar, a cada 12 meses de amamentação realizada, eu vou prevenir câncer de mama e câncer de ovários em mim. Então, essa criança maior, ela vai estar trazendo também benefícios para mim e benefícios para essa criança. Então, essa criança, ela ficou resfriada, está na idade escolar. Ficou resfriada. Ao amamentar, fica aquele processo de coriza junto com essa boquinha. É difícil a gente conseguir manter totalmente higienizado. Então, esse micro-organismo que está nessa criança, ele ao adentrar essa mama, faz com que essa mãe
comece a criar anticorpos contra aquele micro-organismo. E esse anticorpos ele passa pelo leite materno para essa criança. Então ela também está produzindo um remédio adequado para a saúde dessa criança. Então não é feio amamentar criança grande, a gente tem que rever as nossas questões culturais, porque dentro disso essa mulher está recebendo benefício, essa criança também. Então você, mãe que está nessa fase, sinta-se segura para dar seguimento a essa amamentação, porque vai trazer benefício para você e para o seu filho. Feio é quem acaba julgando uma situação dessas, né? Ana, agora a gente voltando um pouquinho a respeito da mãe que tem dúvida, é comum os cursos para poder orientar ali durante o pré-natal, também já durante a fase em que ela está com o recém-nascido, para que ela consiga se colocar melhor ali, se situar, saber o que é normal, comum, compartilhar com outras mulheres também dessa questão da amamentação? É importantíssimo que essa mulher participe de grupos de apoios atualizados. Nas unidades básicas de saúde são realizados os grupos de orientação para dar para essa mulher toda a segurança e informação atualizada para esse cuidado. Aqui no Banco de Leite nós também temos o curso de pais que vem preparando esses pais para a chegada, para o Natal, né, a chegada dessa criança que está por vir. E durante o processo também, quando essa criança nasce, ela vai passar em consulta nas unidades básicas de saúde ou aqui no Banco de Leite. Dentro desse período, enquanto vem para pesar, para medir, nós vamos orientando também o cuidado com o coto umbilical, a troca de fralda. Se a gente observa que teve uma falha no cuidado, a gente já orienta ou sugere algum tipo de cuidado. Então é importante que essa família esteja em contato direto com esse profissional de saúde e participe dos grupos educativos. Quem tem dúvidas, quem quer participar desses grupos e de alguma forma ainda não passa, né? Às vezes a pessoa vai no particular e não tem muito conhecimento, não tem a orientação que gostaria. Pode vir aqui também, pode procurar vocês, como que funciona? Isso, o Banco de Leite Humano, ele está aberto para poder fazer orientação dos grupos, pode entrar em contato com a gente através do nosso telefone, né, o 3897-3510, se orientar a respeito de quando é os encontros e vir participar. Ele é aberto, então a gente não limita uma quantidade de pessoas para participar. Na verdade, a gente fica muito feliz quando a gente vê um monte de gente aqui em busca de informação. É o melhor momento. Ainda ontem fiz um atendimento de um casal que chegou a falar para mim por que nós não fizemos. Eles ensaiaram a gestação inteira, vou fazer o curso, vou participar, por fim a criança nasceu e eles não participaram e agora começou todas as dificuldades. Então eles estão vindo para a gente com frequência para a gente fazer a orientação. Para a mãe também que quer se tornar uma doadora de leite humano, como você disse que vocês podem até buscar, mas como que é feito? É um cadastro que é realizado? Como que funciona? Essa doadora, ao entrar em contato com o Banco de Leite, ela vai fazer uma ficha cadastral. Nós vamos pegar os exames que ela fez durante o pré-natal e vamos solicitar outros exames de sangue, né, para ela poder descartar qualquer tipo de risco. Tanto essa mãe como essa criança vão passar em consulta médica aqui no Banco de Leite mensalmente durante o período da doação e nós vamos fazer a coleta na casa. Então ela vai ter algumas consultas presenciais aqui com a gente, mas nós vamos nessa casa fazer a coleta desse leite. Entregamos lá um kit, o frasco de vidro, o gorro, a máscara, um pacotinho de gaze e um panfletinho de orientação. Ela vai receber essa informação. Nós vamos toda semana buscar esse leite e deixar um novo kit. Toda a orientação então já é passada durante esse atendimento também. Ela começa a passar por acompanhamento? Ela passa acompanhamento mensal aqui na unidade com a nossa médica da unidade, né? E ela vai estar recebendo informação também a cada ida nessa casa. Chegamos até essa casa para pegar esse leite e ela está com alguma dúvida, a gente já aproveita para sanar essas dúvidas. Ana, e para que esse leite seja armazenado, possa ser doado e distribuído na unidade neonatal, tem todo um critério, uma avaliação por qual ele passa, né?
Isso, o nosso banco de leite aqui de Caraguatatuba, ele está credenciado pela Fiocruz. Nós seguimos todas as normas e rotinas que a Fiocruz nos dá condições para a gente poder garantir que esse material chegue para o receptor da melhor forma possível. Nós sabemos que esse leite vai para recém-nascidos prematuros. Essa criança nasceu com 500 gramas, 600 gramas, é muito sensível. Então a gente precisa garantir que esse leite chegue até essa criança com segurança. Então esse leite passa pelos critérios do controle de qualidade do banco de leite. Ana, muito obrigada por atender a nossa equipe, por estar aqui à disposição e trazer tanto conteúdo importante pra gente, como eu falei no começo, né? Aleitamento, o leite materno é um dos melhores alimentos do mundo, principalmente para os bebês, não tem o que discutir. É sempre importante a gente trazer informação para quem está em casa, né? Isso, é uma oportunidade muito boa para a gente, quanto profissional de saúde, quanto prefeitura, poder falar do benefício do aleitamento materno. Então, não desista da amamentação. Se puder, procure o profissional de saúde para você receber as orientações necessárias para dar seguimento. É importante nessa fase que a gente conte com a rede de apoio, porque a ausência do leite materno pode trazer, infelizmente, consequências na vida dessa criança quando se tornar adulto. Aqui em Caraguatatuba tem o Promulher, passa pra gente o endereço, o telefone, como que essas mulheres podem conseguir mais informações também. O Banco de Leite Humano está dentro do prédio Promulher. Nós ficamos aqui na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, número 2135, no Sumaré, bem em frente ao Camaroeiro. Aqui você pode contar também com o nosso telefone direto do Banco de Leite, que é o 3897-3510. Ao entrar em contato, toda a nossa equipe está preparada para poder te acolher, escutar as suas dúvidas e também te auxiliar durante esse processo tão importante. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, Stephanie, em nome da Secretaria da Saúde, agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Muito obrigada e eu espero que você em casa tenha gostado desse nosso primeiro programa. A gente vai trazer muito conteúdo para vocês ainda. Se você está em casa, tem algum assunto que você queira que a gente possa abordar a respeito de saúde, manda pra gente lá no nosso Instagram, manda uma direct lá com a sua sugestão para que a gente possa trazer aqui e te ajudar com as suas dúvidas. Até logo!